Queridos irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem e nós estamos aqui para poder contribuir com um pouco do estudo e da meditação na palavra de Deus, para que os irmãos possam crescer e desenvolver-se espiritualmente. A igreja de hoje é muito preocupada com alguns temas, e os temas que nós vemos em alta na igreja hoje, em várias igrejas, em vários lugares, são temas que dizem muito a respeito do aqui e agora, né? A igreja hoje é muito preocupada com temas que dizem respeito à prosperidade, com temas que dizem respeito ao bem-estar do crente, ao bem-estar físico, ao bem-estar emocional, ao bem-estar material do cristão. E já não é de hoje, já há algum tempo, nós temos percebido a igreja esquecer de temas que são fundamentais para a fé cristã. A fé cristã, ela é baseada em temas que são cruciais, que são muito importantes para o seu desenvolvimento. São temas que nós chamamos de pilares da fé cristã. Alguns desses temas que hoje estão praticamente esquecidos pela igreja estão relacionados às coisas que dizem respeito ao fim. A Bíblia toda, o próprio Senhor Jesus Cristo, nos orientou sobre as coisas do fim. Nós temos muitas profecias no Antigo Testamento, principalmente no livro de Daniel, né? De forma mais contundente, nós temos o livro de Apocalipse, que nos orientam sobre as coisas do fim. Os temas relacionados às coisas do fim ficaram relegados, eu acho que é próprio dessa época nossa, onde as pessoas querem coisas para o aqui e agora, né? Então os temas ficaram relegados a um plano muito inferior. Mas há uma urgência na igreja, há uma urgência em que a liderança da igreja, em que os próprios irmãos comecem a se preocupar com esses temas, porque a palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, né? O dia do Senhor vem como um relâmpago, né, que surge do Oriente, se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, né? É o que a Bíblia nos orienta. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns temas relacionados ao fim de todas as coisas, né? E um dos primeiros temas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é um tema relacionado à ressurreição dos mortos, né? O tema relacionado à ressurreição dos mortos é um dos pilares da fé cristã. Por que nós precisamos entender esse tema? Porque a ressurreição, ela é o fechamento de toda a história da salvação, desde a criação do mundo até o fim. Então, com a ressurreição, uma grande parte da história humana, do projeto salvador de Deus se consuma, se conclui. Então não é um tema que nós podemos deixar escondido, relegado a um plano inferior na igreja. Há que se ter essa preocupação. Eu quero falar um pouco da revelação, da ressurreição, da revelação na Bíblia acerca da ressurreição, mas eu quero falar de forma generalizada. Por quê? Porque eu quero dar continuidade a esse tema posteriormente, porque a Bíblia nos orienta que nós teremos duas ressurreições, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, mas isso acerca da primeira ressurreição, da segunda ressurreição, nós iremos falar em um outro vídeo, em uma outra oportunidade. O tema da ressurreição, ele é um tema maravilhoso, é uma coisa tremenda. Quem estuda e quem medita nesse tema, quem tem gastado tempo, debruçado um tempo na palavra de Deus acerca desse tema, se sente assim, confortado. Até porque a própria palavra, eu lembro, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, falando acerca da ressurreição, escrevendo também aos Coríntios, falando acerca da ressurreição, ele disse assim: confortai uns aos outros com essas palavras. Irmãos, eu acho que o que realmente vai confortar os nossos corações é entender qual é a vontade de Deus. E entender que a nossa mente em Cristo, ela não pode ficar apenas parada aqui, agora, nesse exato momento,
na vida somente aqui. Nós vamos entender um pouco disso, né? Então eu quero mais uma vez dizer e reafirmar: a ressurreição é um dos principais pilares da nossa fé, da fé cristã, né? Começando com um texto bíblico importante, é o que está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13 e versículo 14, onde o apóstolo Paulo nos traz essas palavras: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Veja, é vã a nossa pregação, também é vã a nossa fé. Então, se a nossa crença e a nossa fé cristã não caminhar para entender a questão da ressurreição, nós estamos fazendo nada. Nós não estamos vivendo nada. Então, tudo que nós estamos fazendo em termos de pregação, de trabalho evangelístico, de trabalho com a igreja, é um trabalho vão, né? Então, queridos, nós precisamos entender esse tema e vamos começar a entendê-lo aqui agora. A promessa de vida eterna. Então já começamos a entender a questão da ressurreição quando nós começamos a entender a promessa de vida eterna. Em João, 1 João, capítulo 2, versículo 25, ele escreveu o seguinte: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Como que nós vamos alcançar a vida eterna? A promessa da vida eterna só poderá se cumprir mediante a ressurreição. Então aí nós já começamos a entender e já responder algumas perguntas. Por que é necessário haver ressurreição? Nós vamos ler mais uma vez a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, onde está escrito: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. De quem que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando do nosso corpo físico. No céu não poderá entrar nem carne nem sangue. A Bíblia diz isso. Carne e sangue não entram no reino de Deus. Então, a carne e o sangue, que são corruptíveis, precisam se revestir de incorruptibilidade. A carne e o sangue, que são mortais, precisam se revestir de imortalidade. Como que isso vai acontecer? Pela ressurreição. Pela ressurreição. Nós vamos entender também que todos os inimigos serão derrotados a partir da ressurreição. Aos Coríntios, mais uma vez, no capítulo 15, porque o capítulo 15 ele é o capítulo chave acerca da ressurreição, juntamente com outros textos, mas ele é o mais essencial. Versículo 26 de 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Como que se aniquila a morte? Como que a morte será aniquilada? Através da ressurreição em Cristo, alcançando a vida eterna. Então, vida eterna é o fim da morte. E isso acontece com a ressurreição em Cristo. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, está escrito assim: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Qual que é a vitória? A vitória da vida sobre a morte. Vida eterna, ressurreição, vida eterna, fim da morte. Então, a ressurreição é um processo extremamente importante para nós cristãos. Isso tem que alimentar a nossa fé. Isso tem que nos nutrir de forma muito especial. Nós passamos a entender agora como acontecerá a ressurreição. A ressurreição, ela será um evento organizado. Haverá uma sequência de fatos, sabe? Observe atentamente que primeiro nós teremos a transformação dos corpos dos salvos que estiverem vivos. Este é um ponto. Deixa eu corrigir aqui. Acontecerá a transformação dos corpos dos vivos que estiverem salvos. Portanto, a ressurreição ela é um mistério que é revelado a nós. Agora, ao ler o texto, nós vamos ler 1 Coríntios 15, 51 e 52. O apóstolo Paulo escreve assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade,
nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós vamos lembrar que a palavra dormir aqui, ela é empregada no sentido de morrer. Por que o apóstolo Paulo declara que nem todos dormiremos? Pelo fato de que, quando o Senhor Jesus se manifestar nas nuvens, ainda haverão crentes vivos. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 diz assim: Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Preceder quer dizer anteceder, né? Ninguém subirá, ou seja, ninguém será arrebatado antes da ressurreição dos demais irmãos. Então, a ressurreição dos mortos acontecerá de acordo com o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja bem, o arrebatamento de todos os salvos, que é um ponto muito importante da ressurreição. A ressurreição, ela acontece juntamente, imediatamente, ao arrebatamento de todos os salvos. Os vivos serão transformados, terão seus corpos glorificados, e os corpos glorificados serão iguais ao corpo que Jesus tinha quando ele ressuscitou. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele podia entrar, atravessar paredes, entrar em lugares que estavam de portas fechadas, ele podia comer com as pessoas e o corpo dele podia ser reconhecido. O corpo glorificado é exatamente aquele corpo que Jesus tinha naquele período. Então, os que estiverem vivos, quando Jesus vier na sua vinda, para o arrebatamento de todos os salvos, primeiro acontecerá a ressurreição dos mortos. Todos os mortos. A terra fará brotar todos os mortos. Onde eles estiverem, eles ressuscitarão primeiro. Imediatamente a isso, os vivos que estiverem com Cristo, que estiverem salvos, vão ser transformados. E nós partiremos para o encontro com o Senhor nos ares. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Então, será um momento tremendo, um momento maravilhoso. O Senhor Jesus vem, de acordo com a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele estará nas nuvens, os salvos ouvirão o soar da trombeta, né? Voz de arcanjos também estarão juntos dele. Ao soar a trombeta, a terra, o mar entregarão seus mortos e eles serão ressuscitados. Logo após, os vivos serão transformados e juntos partiremos para o encontro com o Senhor nos ares. Para o encontro com o Senhor nos ares. Vale lembrar, queridos, que essa palavra encontro ela só existe nesse sentido aqui nesse texto de Paulo aos Tessalonicenses. Representando aquele momento festivo, glorioso, de um general vencedor, chegando com sua tropa na cidade, sendo recebido com a sua tropa na cidade e sendo homenageado ali na cidade depois de uma grande vitória. Então, essa é uma parte do entendimento acerca da ressurreição e do arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, está escrito assim, eu vou ler o versículo 16 e 17 mais uma vez. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda.
A igreja precisa voltar a pregar, a falar e a cantar sobre esse tema maravilhoso, que é o fim, a ressurreição dos mortos, falar acerca do fim de todas as coisas. Quando que será a ressurreição? Muitas perguntas têm sido colocadas e muitos comentaristas querem afirmar coisas acerca da ressurreição. Mas quando será a ressurreição? Não importa o que os comentaristas afirmem, pois a Bíblia nos fala claramente que a ressurreição acontecerá no último dia. Nós lemos isso em João 6,39, onde está escrito: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quem sabe quando será o último dia? Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Ainda em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, está escrito assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ainda em João 6, versículo 54, nós temos essa informação: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, a ressurreição acontecerá no último dia, dia que só o Senhor sabe, e que o convite que ele nos faz é para estarmos preparados. Esse assunto da ressurreição ele era muito claro para algumas pessoas na época de Jesus. Apesar de haver séria discussão entre vários grupos religiosos da época, porque alguns grupos não criam na ressurreição, não aceitavam a ressurreição, nós temos uma interessante conversa entre Jesus e Marta, irmã de Lázaro. Vocês se lembram disso? Marta compreendeu tão bem esse ensinamento de Jesus que quando o Senhor lhe disse que seu irmão ressuscitaria, observe o que ela declarou. João 11, versículo 23, versículo 24. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Vocês percebem? Jesus estava falando que ele iria ressuscitar naquele momento, naquela hora. Mas no pensamento de Marta, seria a ressurreição do último dia. Porque para eles esse era um assunto muito claro, e era um assunto muito clássico, onde todos estavam preparados, viviam de forma preparada para esta situação. Uma outra questão, que eu já até citei um pouco anteriormente, é como seremos na ressurreição. 1 João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então veja, nós seremos como Cristo é. Nós já somos filhos de Deus, nós já vivemos como filhos de Deus, já temos todas as bênçãos, todas as prerrogativas de filho de Deus. Mas ainda não somos o que devemos ser, porque só depois da ressurreição que de fato ficará claro o que haveremos de ser. Nós seremos como ele é. Então quem entende isso, quem aceita isso, quem tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Porque, irmãos, viver em pureza, viver em santidade, que também é outro tema muito importante para os cristãos que querem ser salvos, é muito importante para esse dia da ressurreição, para que estejamos preparados. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, diz o seguinte: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória,
segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. A nossa pátria não é esta aqui, não é aqui na terra, é no céu. Então nós aguardamos o dia em que o nosso Salvador se manifestará para nos levar para estar com Ele, para sermos como Ele é. E esse nosso corpo de humilhação, humilhação pelo sofrimento que vivemos na nossa luta contra o pecado, de às vezes tentar, de querer, mas de às vezes cair, ceder ao mal. Então, esse corpo da nossa humilhação será conforme o corpo da sua glória. E além disso, Ele nos coroará com a coroa de glória. Foi lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículo 34, até o versículo 36, que o Senhor Jesus respondeu o seguinte: disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Fato é que, depois da ressurreição, imediatamente após, nós viveremos todas as prerrogativas das regiões celestiais. Nós seremos próprios da região celestial, nós seremos próprios do céu, filhos de Deus, filhos da ressurreição. Né? Então, o que nós vivemos aqui nessa pátria, como o casamento, como as outras coisas próprias da nossa vida, elas não serão possíveis de ser vividas lá no céu, porque o corpo, o sangue, não fazem parte da região celestial. Tá certo? Nós queremos então, depois de ter dado essas pinceladas acerca da ressurreição, fazer algumas observações importantes para encerrarmos aqui e continuarmos numa próxima oportunidade, porque nós precisamos falar da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. Primeiro, a ressurreição, esse mistério, o Senhor Jesus já havia mostrado a Moisés. O Senhor já havia mostrado a Moisés. Porque lá em Lucas, no capítulo 20, no versículo 37, no versículo 38, está escrito assim: que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça. Veja, nós conhecemos pouco acerca da história da sarça, mas olha essa informação. Também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Irmãos, isso aqui é muito importante. Que observação tremenda. Por que essa observação é tremenda? Porque o Senhor Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então todos aqueles que estão no Senhor, desde a antiguidade, do passado, do presente e os que ainda virão a estar no Senhor, viverão eternamente. Não é isso que o Senhor promete? Todo aquele que crê em mim não morre, vive eternamente. Então lá na sarça, Deus está dizendo assim para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó já estavam mortos para Moisés, mas não estavam mortos para Deus, porque Deus não é Deus de mortos. Quem está em Cristo Jesus, quem está em Deus através de Cristo Jesus, não morre eternamente. Essa verdade é tremenda, essa verdade é maravilhosa. Outra observação importante. Para o Senhor, todos os que morreram em Cristo estão vivos. Então nós vamos entender que morrer é sair deste mundo. Morrer é não estar mais aqui nesta dimensão, mas é estar com o Senhor. De fato, quem está com o Senhor não morreu. Ele só abandonou essa parte física, essa parte material, para viver a eternidade prometida. Lá em João, capítulo 11, versículo 26, 25 e 26, Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Esta é, irmãos, a bendita esperança. A bendita esperança.
Tito capítulo 1, versículo 2 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus prometeu a vida eterna antes dos tempos dos séculos. Ainda em Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito também traz ainda no capítulo 3, versículo 7, a seguinte passagem: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós, irmãos, temos essa esperança. O crente vive alimentado por essa esperança, a esperança da vida eterna adquirida no dia da ressurreição, a ressurreição do último dia. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós vivemos a nossa vida esperando apenas aqui, nas coisas daqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se não crermos na ressurreição, nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis. A nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, todo o trabalho que nós executamos será em vão. Outra observação importante, eu quero finalizar por aqui. Nosso corpo natural não suportaria viver diante da glória de Deus. Isso não é possível. A glória de Deus é tão tremenda, a glória de Deus é tão santa, ela é tão pura, que nosso corpo natural, ele não suportaria viver diante da glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz assim: mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Percebem? Nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então essa verdade de que o nosso corpo natural não suportaria viver diante da glória de Deus está expressada aqui. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É trabalho do Espírito em nós auxiliar na ressurreição, vivificando os nossos corpos, nos fazendo ressuscitar juntamente com todos os santos. Irmãos, a ressurreição é um ponto fundamental da fé cristã, sem a qual ela perde completamente o nexo, tornando-se algo ineficiente. Ela deve dar segurança ao cristão de que Deus, ao ressuscitar Jesus dos mortos, também nos ressuscitará. E a importância dessa esperança reside no fato de devermos levar o evangelho de vida e vida eterna a todos os homens, orando em espírito para convertê-los a Cristo, a verdade. Ora, o Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6, 14. Qualquer ensino, irmãos, que apelar para uma não ressurreição do corpo, é inconsistente com a Bíblia Sagrada. Portanto, ele é mentiroso. E nós, irmãos, não podemos dar valor a ensinos secundários, uma vez que o ensino mais importante deve estar na nossa mente e no nosso coração. Porque é com esse verdadeiro ensino que nós podemos consolar e confortar uns aos outros. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda, permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 16 a 19. Percebe? Se não ressuscitarmos, a obra de Cristo não se concretizou. Nós ainda estamos presos em nossos pecados.
Eu gostaria então de deixar essa mensagem para os irmãos, agradecendo a oportunidade de poder compartilhar e dizer que nos próximos vídeos nós queremos falar sobre a primeira e a segunda ressurreição. No mais, um grande abraço aos meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Que Deus conforte o coração de todos vocês pensando nessas coisas. Até breve.